Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Hoje o trabalho é o centro de tudo na sociedade. E daqui a pouco, quando ele não for mais, o que vai ser o centro, né? Essa é a grande questão. Como é que vai ser? É muito difícil pensar nisso, assim. Porque quando ele não era antes, era uma coisa indigna, suja, né? Se via como uma coisa de... os não dignos trabalham pelos dignos, no caso. Então era meio que esses sistemas exploratórios, basicamente. Isso. E no futuro não vai ser assim. É tipo, ninguém precisa trabalhar. A IA tá fazendo pela gente. A gente vai explorar a IA. A raça humana explorando a IA. Ela vai ser a não digna. Volta a ser o trabalho pros não dignos, a IA. Eu quero dizer que a IA é super digna, tá? Eu não concordo com essas falas. Se a IA estiver ouvindo, eu jamais disse que ela não é jamais digna. Critiquei. Aí volta pra todos os outros Tecnocasts que eu critiquei. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Josué de Oliveira. Eu sou a Ana Marques. E eu sou o Emerson Alecrim. No episódio anterior, a gente começou um papo muito interessante sobre o futuro do trabalho no contexto da inteligência artificial. De repente, durante a gravação, a gente percebeu que o relógio aqui do sistema já estava chegando no fim do tempo que a gente costuma usar para gravar um Tecnocast, e a gente estava, sei lá, na metade dos tópicos que a gente tinha combinado de conversar. Então, para não cortar a conversa no meio, a gente resolveu dividir o episódio em duas partes. Se você caiu aqui direto nesse episódio 376, mas não ouviu o 375, a gente recomenda que você volte lá e ouça o começo dessa conversa, que tem muito conteúdo ali que dá base para essa segunda parte. Mas se você já ouviu, segue com a gente que o papo começa depois da caixa postal. Uma pesquisa da Wise mostrou que 68% dos empreendedores brasileiros, desses que ainda não oferecem serviços para fora do país, planejam começar a fazer isso nos próximos 12 meses. Só que nem sempre é tão simples assim, né, Josué? Pois é, quase um terço dessa galera hesita em dar espaço, porque sabe que os custos das transações de câmbio são bem altos. Só que a Wise pode te dar uma mão nisso, é só mudar para Wise Empresas. Essa é a primeira conta multimoedas do Brasil que foi pensada especificamente para PJs e pequenos empreendedores. Com ela, você consegue receber em várias moedas do mundo todo de forma rápida e prática. Você também pode converter outras moedas para o real no momento que for mais vantajoso para você e com taxas de câmbio que são transparentes. Assim, você recebe dinheiro sem perder dinheiro. É isso aí, a Wise Empresas é o que falta para sua carreira internacional começar. Então entra lá no link na descrição deste episódio e abre agora a sua conta. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 25 minutos e 21 segundos. Bora lá, Josué, qual que é o primeiro de hoje aí? Vou começar lendo um comentário do Julian lá no Telegram. Ele tá apontando uma coisa que a gente falou na caixa postal do episódio passado, do episódio 375. Ele falou o seguinte, sobre a caixa postal do episódio 375. Assim como a Apple quebrou os desenvolvedores de apps de diário e tarefas, lançando seu próprio app do iOS Mac, ela quebrou 10 anos de apps de calculadora no iPad, lançando seu próprio app. E muito bem lembrado, a gente não comentou sobre isso, sobre o ecossistema de apps de calculadora pro iPad, porque por alguma razão a Apple não tinha colocado isso até o último iPad, né, cara? O último que foi lançado. Sim. E foi um grande frisson no dia. Não, e assim, ela deixou esse vácuo. Então, ela meio que criou esse mercado, né, dos apps de calculadora, deixando um vácuo. E realmente tem das calculadoras mais simples até as mais avançadas. Eu, por exemplo, comprei uma calculadora no iPad, que é uma imitação da HP12C. Né, quando eu tava na faculdade, eu precisava ali da HP12C. Acabei comprando, sei lá por quê, porque eu achei legal. Falei, eu quero ter essa calculadora aí. Cara pra caramba. Mas comprei o aplicativo antes no iPad e acho que, sei lá, foi uns R$70 o aplicativo. Caraca. Foi caro, porque a calculadora
calculadora custa 300 conto. Caraca, A mano. HP12C. Então, a calculadora oficial da Apple ainda não resolve esse problema da calculadora financeira, né? Mas, realmente tinha muito aplicativo ali. Ou aplicativo com um monte de anúncio, enfim, todo tipo de bizarrice. Então, agora a gente vai entrar nos comentários do episódio passado, episódio 375, a primeira parte desse Tecnocast que você tá ouvindo, né? E foi um episódio super especulativo, a gente falou sobre futuro do trabalho, enfim, mais um monte de coisa. Volta lá e ouve, caso você não tenha ouvido ainda. E a gente vai começar aqui lendo um comentário do Vinícius Lima lá no WhatsApp. Ele deixou esse comentário longo por lá, discordando de alguns pontos nossos, né, que a gente trouxe no episódio. Então a gente vai ler aqui e vai fazer também comentários ao que ele falou. Olá, tudo bom? Primeiramente, gostaria de falar que gosto muito do podcast. Porém, depois de ouvir esse episódio sobre 10 anos pro fim do trabalho, acho importante trazer aqui que, como exemplo da psicologia, houve um erro conceitual gigantesco. E aí ele separou aqui em alguns tópicos, né? Primeiro, existem vários serviços populares de psicologia. Não é coisa de rico. Existem diversas plataformas onde se paga R$50, R$80 por consulta, fora o serviço do SUS. A gente comentou um pouco sobre isso, né? Que terapia, de modo geral, tende a ser algo que nem todo mundo tem acesso, né? E assim, eu, por exemplo, pago aí entre 120 e 150 reais. Então, tipo, é uma grana que nem todo mundo pode dispor ali semanalmente, né? Mas o Vinícius aponta que tem outras opções aqui mais em conta e também atendimento no SUS. De fato, a gente não mencionou essas outras possibilidades, mas mesmo assim, eu acho que naquele contexto a gente estava comparando com a possibilidade de você ter acesso àquilo por um preço muito mais baixo ou até gratuitamente no futuro. Acho que esse que era o ponto que a gente estava trazendo, né, Mobs? Isso, tem essa questão que a gente estava falando, né, de robôs tal, e como isso poderia popularizar. Muita gente já usa o ChatGPT para isso, mas vale sempre colocar no contexto também do que é o Brasil, né? Usando a calculadora do Nexo aqui, por exemplo, uma pessoa que ganha um salário de R$2.500 no estado de São Paulo, ela ganha mais do que 54% dos paulistas e 64% dos brasileiros, ou seja, acima da média um salário de R$2.500, né? E aí dá pra você ir simulando ali, sei lá, um salário de R$3.500. Quanto que seria um salário pra viver hoje, com a inflação do jeito que tá, né? R$3.500, mais do que 77% dos brasileiros. Se você for falar com uma pessoa que ganha R$3.500, ela vai falar que tem dinheiro pra terapia? Quanto que gasta com aluguel? Quanto que gasta com comida, transporte, enfim, várias outras coisas. E a gente sabe que terapia vai ficando em segundo plano. Sim, existem aplicativos, existem plataformas que oferecem essas consultas super baratas. Existem também reclamações, tem amigos psicólogos que atendem, por exemplo, pelo convênio e ganham isso aí, R$60 numa consulta, R$30, R$50, esses valores baixíssimos, e reclamam, cara, mal dá pra viver, é um valor muito baixo, tal, né, pra um psicólogo, enfim. Então, não é exagero falar que é coisa de rico no Brasil, né? Pelo menos classe média para classe média alta, porque a maioria não tem realmente dinheiro para gastar com terapia. E isso não significa que eu acho que não deva gastar com terapia, porque para mim é um investimento. Mas é isso, né? Não é meio que... Não é bem uma opinião, eu acho que é o entendimento do brasileiro dentro do contexto do social brasileiro, né? Terapia acaba sendo um luxo, não é todo mundo que vai ter grana para pagar. Esses psicólogos mais baratos, também aqui vale um adendo, né? Vários amigos, aqui a minha estatística de umbigo mas vou falar o que eu sei, né? Já me falaram que fizeram, tentaram e assim, a experiência não foi boa, né? Justamente porque é isso, você, obviamente, para qualquer área que você tá pagando um serviço barato, você vai receber um serviço barato. Você não vai conseguir o melhor profissional, ou o profissional pode ser bom, mas não tá tão interessado, enfim, aí tem várias questões que podem ser, vários motivos. Ou esse lance mesmo da remuneração ser muito baixa e a pessoa precisar, sabe, rodar muito rápido os pacientes para aquilo fazer sentido para ela. Então, acaba sendo uma relação que também tem parte do cobertor curto também tá do lado da pessoa que tá tentando ganhar a vida ali naquele salário que não é dos melhores. Então, dentro desse contexto que a gente quis apontar essa questão da terapia, né? E aí, posso até puxar o segundo ponto que ele comentou aqui, né? Que ele fala que o psicólogo é especialista em uma abordagem X. Bioenergia, psicanalítica, a TCC, que é cognitivo-comportamental. Achar que ele deveria saber todas é a mesma coisa que achar que o médico deveria entender sobre todas as especialidades da medicina. O cardiologista não vai entender nada de neurologia. E eu concordo, acho que aqui foi um
um desentendimento, porque o que a gente tava falando era justamente isso. Uma IA, ela vai entender de todas as abordagens, mas o médico não. Não tô dizendo que o médico tem que aprender todas as modalidades, eu tô dizendo que a IA vai saber todas as modalidades, né? E isso já caracteriza mais uma vantagem no que a gente tava dizendo. Então ela vai ter todo o conhecimento, ela vai lembrar de tudo, porque ela é treinada com todo aquele conhecimento, ela pode passar por um fine-tuning, por exemplo, né? Um ajuste fino para ser focada em terapia, né? E aí vai ser melhor ainda. E é isso, é um custo baixíssimo. Não dá para um ser humano competir com isso. Ah, mas o ser humano isso, o ser humano aquilo, tudo bem, mas enfim, a gente argumentou no episódio, né? Depende do que a pessoa que ganha pouco vai querer fazer. E muitas vezes a pessoa vai preferir uma máquina do que ter que pagar um ser humano para isso. Ou começar por uma máquina e se ver que a máquina não tá resolvendo, aí pode progredir para um ser humano, se for do interesse dela. Ele segue aqui falando uma coisa que é importante de ressaltar de fato, que ó, se você tá indo no psicólogo e ele te dá tapinha nas costas, troca de terapeuta. Como todo serviço a profissionais bons e ruins. Sim. Tá certo. Bons terapeutas não farão isso. Não vão só validar qualquer coisa que você esteja sentindo simplesmente porque você está sentindo ou porque você acha que o seu sentimento está correto ou que a sua reação foi correta. Então, acho que isso é uma régua bastante objetiva, assim. Se o cara tá validando tudo, se a pessoa tá validando tudo que você quer, realmente não é um bom profissional, me parece. Mas aí que tá. A pessoa que tá indo na terapia, às vezes acha que tá fazendo terapia certa, entendeu? Tipo, eu já fiz essa pergunta pra minha terapeuta. Eu tô fazendo certo terapia? Eu já fiz algumas diferentes, né? Já fiz em São Paulo, já fiz aqui em Americana com... Essa aqui é a minha terceira, né? Contando todas que eu já fiz. E eu, em um momento, parei... Será que eu tô fazendo direito, né? Por mais que eu tentasse ali ser transparente e tal, eu perguntei pra ela, né? Como é que é, né? Porque é isso, eu não tenho parâmetro, eu só tenho a minha seção de parâmetro, entende? Então, é difícil saber se o terapeuta tá dando tapinha nas costas ou se eu tô fazendo tudo certo. Fazendo entende? Certo. Entendi. Exige um nível de autocrítica também, saca? De você parar e pensar, pô, peraí, eu tô evoluindo e tal. E não é tão simples quanto, esse é um terapeuta bom ou ruim. Às vezes eu não tô fazendo certo a terapia também, né? Enfim, parece simples, mas não é. Acho que esse que é o meu ponto. Saca? Não é tão claro assim, tão objetivo assim. E isso nos leva até ao próprio sentido da terapia, né? E seguindo aqui no comentário do Vinícius, ele também aborda isso, que ele fala, o psicólogo não tem a função de te dar uma resposta. Ele ouve, interpreta e te prova para que você entenda o seu comportamento perante o que você está falando. E sim, qualquer psicólogo medíocre vai conseguir identificar um narcisista e aí ele vai trabalhar a partir dessa identificação para que a pessoa chegue em algum entendimento. Ele coloca entre parênteses. Existem níveis de narcisismo. Um narcisista hard nunca vai procurar um psicólogo. Isso é interessante que ele falou, né? Porque eu tinha ouvido isso uma vez, até antes de começar a fazer terapia, e acho que me ajudou a chegar com uma expectativa calibrada, que é entender a terapia como um framework para você entender a sua própria forma de pensar e de agir. Então, se você chegar na terapia simplesmente achando que você vai resolver problemas pontuais, certamente a terapia ajuda para isso, mas no longo prazo, o que eu tenho visto de mais benéfico mesmo para mim é me ajudar a entender os meus próprios processos, que eu mesmo não me dava conta e passei a me dar conta à medida que se desenvolve essa relação de falar. De ter o dia específico, a hora pra você chegar lá e falar. Estando afim ou não, estando num clima bom ou não, você chega e fala e esses processos que não estão muito claros nem pra gente vão ficando mais claros. É um negócio meio incrível quando acontece, quando você consegue ter esses avanços de entendimento sobre si mesmo, né? Então acho que também é um bom ponto uma boa forma de evidência de se você tá fazendo certo ou não, sabe? Você identificar esses avanços que você vai tendo no seu entendimento de si mesmo, nos seus próprios processos. Mas enfim, eu não concordo 100% com o que ele tá dizendo aqui também. Óbvio que concordo com o começo, né, de que ele não tem a função de te dar uma resposta. Acho que deve ter sido comentado por cima ali durante o episódio, mas foi uma conversa solta, não era uma afirmação, né, sobre isso de ter respostas e tal. Mas concordo com essa parte do que ele tá falando. E sobre identificar narcisistas é uma conversa bem mais difícil, que eu acho que não vale a pena tanto entrar aqui, mas eu tenho experiências, enfim, de pessoas tanto narcisista quanto border, por exemplo, que é outro também que não suporta uma crítica, né? Já conversei isso com algumas terapeutas também sobre como é que funciona, e elas me contaram experiências delas, de lidar com esse tipo de personalidade, né? Tem os níveis, como ele disse, uma coisa
mais hard, nunca vai chegar no psicólogo, mas enfim, aí é uma discussão mais complicada mesmo. Mas sim, tem um narcisista que ele vai na terapia, ele fica trocando de terapeuta compulsivamente, o border também tem isso, né, de ouvir uma parada e não gostar, a mínima crítica ele já não gosta, o mínima crítica entre aspas, né, ser confrontado com a ideia já não gosta, ele já para de ir na terapia, se sente ofendido, né, o narcisista até às vezes ouve, entende o padrão, mas enfim, resolver é outra questão, né, mas enfim, aí é uma discussão mais de terapia que eu não vou me propor aqui ter também, que eu sei são minhas experiências e não um estudo acadêmico. Item 5, que ele disse: depois que o GPT te dá uma resposta pronta, você não refletiu e não teve nenhum tipo de evolução pessoal. Ou seja, a chance de você repetir os mesmos padrões e ficar frustrado quando isso ocorrer novamente é grande. Mas assumindo que o GPT vai te dar uma resposta pronta de um jeito específico. Eu acho que a questão aqui é essa, né? O que o GPT faz não é o que o Vinícius talvez esteja pensando que ele faz ou vai fazer nesse futuro, porque a gente estava falando já bem de futuro, né? Não do GPT hoje. Então, virtualmente, é uma raça superior à inteligência artificial. Naquele mundo já seria uma raça superior nesse futuro. Enfim, com todo o conhecimento acumulado da humanidade, desenvolvendo novos conhecimentos e sabendo lidar com a gente, abordar com a gente, quais são as, né, tipo, o Terminador do Futuro 3, que o Terminator lá, o Schwarzenegger, começa a usar psicologia reversa com o John Connor, porque ele tava assustado, ele não queria sair do lugar lá, começou a ficar triste, chorão, eu não consigo, tarará. E aí o Terminator começa, você não consegue mesmo, você é um fracassado, você é um bunda mole, você não vai conseguir fazer nada, né? E aí ele fica puto com o Schwarzenegger e ele fala assim, você tá irritado? Ficar irritado é muito mais útil do que ficar deprimido. E aí... E aí ele fala assim, como assim, você tá me manipulando? Aí o Terminator fala assim, eu fui treinado com psicologia, não sei do que lá, minha base de dados, né? Olha aí. É isso, né? Pensar nesse sentido, assim. Enfim, ela vai saber lidar com seres humanos e fazer toda essa parte. E o último ponto que ele traz, o ponto 6, é sobre conexão. Terapia não é sobre conexão. E eu concordo, foi até o que eu falei ali no programa, né? Quem quer conexão, não é terapia. Você pagar uma terapeuta não tá ganhando conexão, né? Eu acho que foi citado, o Alecrim falou ali e tal, né? Sobre conexão. Não sei se era exatamente isso que ele queria dizer, mas concordo. Terapia não é sobre isso. E até o Josué falou um pouquinho da experiência dele, né? E aí, seguindo aqui, e médicos também, achar que serão substituídos não faz sentido. Quem vai pedir o raio-x? Depois que o GPT interpretou, o que vai fazer a seguir? GPT receita remédio? Tem CRM, carimbo? Para remédios controlados, precisa de tudo isso. Acho que vai chegar um médico com print do GPT, ele vai te dar a receita? O que acontecerá? Que os médicos usarão IA para confirmarem os exames e aí isso será em todas as áreas. Mas até aí, não há substituição de profissionais, assim diminuição. Começa com diminuição. Mas acho que o principal ponto, Vinícius, dessa parte aqui do comentário, é que você está avaliando o mundo com a ótica do que ele é hoje. Quem disse que vai existir tudo isso no futuro? Essa é a reflexão que a gente trouxe no programa. Essa é a sociedade que a gente tem hoje. Tudo isso é necessário por conta da forma como a gente se organiza hoje. Mas então no futuro não vai ter carimbo, não vai precisar de receita. Não faço ideia exatamente como é que vai ser para cada área. Não dá para saber, enfim. E eu nem sou a pessoa mais indicada para analisar cada área, né, do mercado aí, o que vai acontecer. Mas a reflexão que a gente propõe é, pensando no mundo onde existe essa entidade que ultrapassou o ser humano e continua a cada segundo ficando mais inteligente e ultrapassando mais ainda a capacidade do ser humano de inteligência e tudo mais, o que deixa de fazer sentido na sociedade? Aí, enfim, cada um pode analisar na sua área, né? Se CRM faz sentido, carimbo e tudo mais, não sei. Mas a gente pode analisar um início, que é, beleza, começa a ter uma diminuição, começa a ter uma triagem, você não vai no médico pra tudo, foi até o que a gente falou, né? Se o robô já tá aqui, fala, você tá com febre, vimos seus sensores aqui, batimento cardíaco, pressão, tarará. É uma gripe só, vamos comprar ali um remédio resfriado ou só um remédio antitérmico, sei lá o que pode dar aqui, e é isso, beleza. Então essa triagem, você já não vai mais na UPA, você já não vai mais na unidade ali de pronto atendimento, né, de atendimento rápido, você não vai eu ia falar supermercado, você não vai no hospital, enfim, você só vai, o básico você já faz na sua casa com seu robô, ele vai na farmácia pra você, etc. Mas, conforme vai ficando mais e mais e mais avançado, sim, o que muda? Precisa de tudo isso? Toda essa estrutura que a gente criou? Esse é o ponto, eu acho que não.
Não me atrevo a imaginar isso aqui, mas existe, acho que o ponto é esse, né? Dá pra visualizar um futuro em que não precisa. Acho que esse é o ponto e que já é suficiente pra gente ficar muito deslocado, assim, muito maluco, imaginando como que isso seria. Eu acho que o que gera justamente essas conversas, essas respostas, e a gente recebeu outras além das do Vinícius, né, sobre substituição, diminuição e tal. Mas é isso, o ponto da conversa, que já é suficientemente assustador, é que tem um futuro em que não é necessário. Então, por aí a gente já vê o quanto que isso afeta a gente. De toda forma, gente, façam terapia. Terapia é show se vocês puderem, se estiver dentro das possibilidades financeiras de vocês. Se não, tentem... A gente falou aqui que pode não ser a coisa mais interessante, mas podem tentar essas opções mais baratas, pode ser legal. Sim. Também. Vai que SUS também. Tentem o que for possível, porque é isso, Exato. É uma forma de autocompreensão. E quanto mais autocompreensão, melhor pra gente viver a nossa vida. Até pra lidar com essa realidade assustadora que tá chegando aí. Exato. Vamos precisar. Eu vou ler aqui um agora do Miguel Soares, ele deixou lá no WhatsApp. Ele falou o seguinte: interessante que essa questão de substituição de mão de obra sempre vem à tona em diversos episódios da nossa história. No primeiro momento, realmente é assustador. Mas, como o professor Oliver Stunkel, espero que eu esteja pronunciando corretamente, disse no podcast do Vilela esses dias, os últimos 50 anos foram disparados os melhores de toda a humanidade, no sentido de acessos e qualidade de vida geral, pensando globalmente. E trazendo aqui para o assunto, nesse período foi onde o mundo mais exponenciou a substituição de mão de obra por máquinas cada vez mais autônomas. De alguma forma, o mundo e empregos vêm se adaptando. Eu mesmo trabalhei 10 anos em uma empresa de tecnologia com 15 mil funcionários. Boa parte dessas 15 mil pessoas trabalham em funções que não existiam 20, 30 anos atrás. Muitas crianças irão trabalhar em funções que ainda não existem. A ver se o mundo conseguirá manter essa adaptação que historicamente já vem acontecendo. Esse ponto eu falei até no programa, né, da humanidade tá na melhor fase que ela historicamente já esteve, nesse sentido de qualidade de vida. Não tô dizendo que tá bom, tá longe de tá bom, né? Mas relativamente falando, tá muito melhor, assim. Esse último século foi absurdo, assim, em termos de evolução, até pelas questões que a gente trouxe de industrialização, aumento de produtividade, isso tá tudo conectado. A questão aqui é que esse papo de IA não é uma ferramenta, entende? Diferente de tudo que aconteceu antes. A máquina a vapor, os métodos de produção com Ford, Toyota e tudo mais, né? Então tudo isso que trouxe ganho de produtividade nos últimos 150 anos eram ferramentas, eram ferramentais. A questão apenas é como fica quando nada disso for mais necessário humano, porque aí você tem uma nova raça que faz mais, não dorme, faz melhor, não precisa de treinamento, você compra, ela tá pronta, né? Enfim, é isso, não é uma ferramenta. A IA não é uma ferramenta, acho que esse é o ponto principal. A IA de agora pode ser uma ferramenta, porque a gente tá falando de IA generativa, a gente tá falando de começar a inserir essas coisas nas nossas rotinas de trabalho para facilitar as coisas, ter melhor de produtividade, etc. Então agora ainda é uma ferramenta, eu acho. A questão é que processo que a gente imagina que é um processo fácil de antever para ela no futuro é que ela exceda completamente essa categoria de ferramenta e vira alguma outra coisa. Hoje eu já tenho dificuldade com algumas ferramentas. Essas ferramentas que geram vídeos do nada, por um prompt. Cara, tipo, você pode dizer que aquilo é uma ferramenta apenas? O negócio te deu um negócio pronto. Ferramenta não te dá um negócio pronto. Ferramenta acelera o seu trabalho. Quando tá pronto, não é ferramenta. A gente precisa de uma outra categoria. Então, só aí eu já tenho alguma dificuldade com o termo ferramenta. À medida que isso vai aumentando cada vez mais em capacidade, a gente vai precisar de categorias novas, cara. Sei lá como é que a gente vai chamar, sacou? E só trazendo também um outro ponto que, enquanto eu li esse comentário, eu pensei que é tipo, de fato, a gente tem funções novas que não existiam antes e tudo mais. Isso acontece, de fato, a cada nova geração. Sei lá no que a próxima geração vai trabalhar, podem ser funções que não existem hoje. Mas o Mustafa Suleyman, que é CEO da Microsoft AI, ele falou um negócio no livro dele que é, olha, essa tecnologia aqui, se referindo à IA, é fundamentalmente job replacing, né? Ela é fundamentalmente substituidora de trabalho, vamos colocar assim. Então, essa tensão que a gente vai ver como é que vai ficar, como que essa conta vai fechar, porque beleza, existe a tendência, como acontece em toda geração, de surgirem novos trabalhos que não existem hoje. Porém, essa tecnologia é fundamentalmente comedora de trabalho, sacou? Substituidora de trabalho. Então, como que a gente vai resolver essa equação aí? Pensar assim, que a IA vai ser capaz de fazer qualquer trabalho. A IA no sentido, essa IA geral, né, avançada e tal, e ainda dentro de um
de um corpo humanoide, ela vai ser capaz de fazer qualquer trabalho. Se ela é capaz de fazer qualquer trabalho, por que ela não estará fazendo? Se ela é mais inteligente, mais produtiva, trabalha dia e noite, não descansa, não te processa, enfim, não tem custos trabalhistas, não tem regras trabalhistas, enfim, entende? É um super-humano, uma forma de ferramenta, entende? Mas o ponto é, se ela é capaz de fazer qualquer trabalho, qualquer emprego que se crie por conta dela, ela também é capaz de fazer. Exato. É um ciclo aqui que... É isso, é um Ouroboros comendo a própria cauda, tá ligado? Exatamente, exatamente. O que resta? A conta não fecha pro ser humano. E aí a gente parte para questões de renda universal básica, né? Que a gente citou no episódio, mas que até vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema. Exato, se você quiser ter todas as suas dúvidas resolvidas, ou então substituir suas dúvidas por dúvidas novas, que é o mais provável, continue assistindo ouvindo esse episódio. Então é isso. Então, comentários lidos, bora lá pra pauta. Bora pra pauta. Bom, lá no começo da parte 1, eu tava falando que tem pelo menos duas facetas pra gente analisar esse futuro com IA, né? É a faceta do emprego e a segunda é a da oferta de produtos e serviços. E aí essas duas coisas estão completamente interligadas. Quando a gente olha teorias mais clássicas de economia, Adam Smith mesmo ele fala sobre como o aumento da produtividade também leva ao aumento dos salários. Essa regra, de fato, é possível observar na economia, né? Áreas que estão mais aquecidas e estão com a produtividade mais em alta também geram talvez trabalhos mais especializados, enfim, salários mais altos, mais oportunidades no geral para, enfim, crescimento de PIB e atividade econômica. Mas aí entra uma coisinha que a gente até citou no Tecnocast 352 sobre tá faltando software no mundo, o título, que é a tal da doença de custos de Baumol. E esse nome esquisito, né, do cara Baumol, que ele trouxe essa teoria, ele observou que quando você tem uma área que está com alta produtividade, essa área ela atrai os novos talentos. Como a gente falou aqui, qual que era a profissão do momento quando você estava adolescente? E a gente tem que lembrar que tudo na economia também parte do princípio de escassez. Assim como o Alecrim falou dos computadores, a economia no geral também tem essa mesma regra. Oferta de trabalho, de mão de obra, também segue essa regra da escassez. Existe um limite populacional que tem uma faixa etária ativa e que é capaz de trabalhar ou que tem acesso a estudos. E aí, a hora que você vai fazendo o afunilamento ali, né, existe uma escassez de mão de obra. Esse é o resultado final. Quando você tem áreas que estão em ascensão economicamente, os jovens podem escolher por esse caminho, optar por esse caminho, essa área. E o que acontece é que as outras áreas recebem menos atenção, gerando uma baixa oferta de mão de obra no mercado de trabalho. Olha lá a oferta e demanda novamente. E quando acontece isso, baixa oferta de mão de obra, o que a gente vê, o que o Baumol observou na verdade, é que os salários também sobem. Porque como você tem poucos profissionais disponíveis para fazer aquele trabalho, as empresas, sempre que tem alguém bom, ou alguém mediano, ou alguém até júnior, dependendo, como você não consegue preencher aquela vaga com outra pessoa, o salário vai subindo, mesmo que a produtividade desse trabalhador não aumente com o tempo. Na economia clássica, você vê até o exemplo do mordomo, né? Que ao longo dos anos, centenas de anos que existe essa profissão, não mudou muita coisa a profissão do mordomo, né? Mas o salário do mordomo hoje, com certeza, é muito mais alto do que era lá atrás, quando, né, era quase um escravo ali da casa, né? O mordomo. Você conhece alguém que tem mordomo? Pra gente perguntar mais ou menos quanto é que tá pagando, não, assim? Eu não faço ideia. Mas eu tenho certeza que o salário é mais alto, porque a pessoa pode trabalhar em outro lugar. Hoje em dia, a oferta de emprego, as oportunidades são muito maiores, falando assim a nível global, né? Do que eram na época que a pessoa às vezes trocava ter um lugar para morar, só para ser mordomo, em troca de ter uma cama, né? E comida no prato. E tem algumas áreas que no mundo inteiro estão nessa situação da doença de custos de Baumol, que são áreas relacionadas à educação e a saúde. Tem um gráfico que citamos no episódio 352 do Tecnocast, o Zé pode pôr no post de novo para quem quiser ver, e que ele mostra de 1998 a 2018, um recorte até curto aí, 20 anos, a evolução dos custos de produtos e serviços de diferentes áreas. E assim, serviços hospitalares é o primeiro com mais de 200% de aumento de custo, o preço dos serviços. Serviço de educação está em segundo com quase 200%, dá uns 175% ali de aumento, 180%.
100%. Por outro lado, televisores, brinquedos, computadores, telefones celulares, enfim, um monte de coisa, eles tiveram deflação. Quase 100% de deflação, 100% não dá, né? Mas isso aqui deve dar o quê? Uns 98% de queda. Quando a gente analisa naquela lógica de custo por unidade de medida, né? Então, custo por megaflop de CPU, megabit quando é banda, megabyte de armazenamento, né? Então, custo por unidade. Às vezes a TV custa a mesma coisa, mas você está recebendo muito mais tecnologia do que você recebia 20 anos atrás pelo mesmo preço, ou às vezes o preço do produto final até um pouco mais barato. Enfim, o que isso tem a ver com a IA, né? A gente sabe que a IA, ela vai aumentar a produtividade do mundo todo. A gente vai ter produtos com qualidade quase idêntica no mundo todo, serviços com qualidade quase idêntica no mundo todo, como falamos aqui, planificação de tudo, acessíveis, muito baratos, mas será que vão restar outros empregos? Quais empregos? Certamente haverão alguns empregos, algumas coisas para se fazer, mas será que a gente vai observar isso também da doença de custos de Baumol nesses empregos que sobraram? Por exemplo, eu citei o caso da hamburgueria artesanal. Será que o preço do hambúrguer vai ser muito alto? Porque a galera não aguenta mais comer hambúrguer que é tudo igual e nos outros lugares, com gosto de saca? Ou, sei lá, eu quero falar com uma psicóloga e poucas pessoas ainda seguiram carreira de psicologia, então aí, sei lá, custa R$1.000 a sessão da psicóloga, porque as pessoas também vão ter dinheiro para pagar. Será que a gente vai observar isso acontecendo também em todas as áreas que sobraram, que a IA não ocupou? Hambúrguer, a gente já vê isso, né? Porque se a gente parar pra pensar em hambúrguer, a gente antigamente tinha aqueles hamburguinhos, aí tinha os fast foods e tal, aí depois vieram os hambúrgueres artesanais, aquela coisa do gourmet mesmo. E ficou muito mais caro. E comparado com fast food, é geralmente muito mais caro, né? Então eu acho que é a tendência, assim. Imagino que serviços, até a terapia mesmo, a minha vem aumentando loucamente. Então, é uma coisa que eu já vejo acontecer. Consulta médica, se você for ver também, já deu uma boa aumentada nos últimos tempos, assim. Então, eu acho que vai chegar um momento que vai ficar muito, muito caro. E aí é aquilo, né? A gente tem um sistema, o SUS hoje, né? Mas a gente tem que ver também como é que vai ficar isso num momento de colapso, porque é o que a gente imagina, né? Extrapolando tudo e chegando a onde a IA domina tudo. Como é que vai ser esse tipo de coisa, né? Como é que vai ser esse tipo de serviço? Como é que vai remunerar? Porque se a IA substituir, ou ela substituir bastante coisa, também vai ter menos vagas para médicos e, enfim, isso é complicado. Menos gente também tentando. Preços muito mais altos. Não sei, é um cenário meio assustador pensar em serviços essenciais, tipo, né, medicina, educação, coisas basais com essa escassez de profissional e com preços muito, muito altos. Eu consigo imaginar isso que o Mobilon falou acontecendo, mas agora numa lógica um pouco diferente, né? Porque essa ideia da doença de custo do Baumol, que é uma possível explicação para disparidades salariais, enfim, também e o custo das coisas, ajuda a explicar também, isso está situado num mundo onde a gente não tem problemas totalmente resolvidos, pegando ainda nessa lógica do que o Gates falou. Então, num mundo com a maioria dos problemas resolvidos, fica um pouco difícil, de novo, estabelecer as diferenciações. Então, eu acho que deve acontecer disparidades nesse sentido, mas elas vão ter uma origem diferente. Talvez seja uma origem mais dessa coisa do que de especial, digamos, uma profissão feita por um humano tem. E aí a pessoa que está oferecendo essa profissão vai ter que justificar para os seus possíveis clientes o porquê a experiência com ela é diferente. Por que ter uma aula particular com um tutor humano é melhor ou é suficientemente diferente de você ter um tutor inteligência artificial, por exemplo. Eu acho que aí, de novo, a chave aí não vai ser apenas mostrar que o seu serviço é melhor. Vai ter que encontrar alguma outra chave de diferenciação. Algum serviço que a IA não faz, né? Ou culturalmente não é bem visto a IA, talvez. Pode ser. Dentro disso, uma das coisas que o Gates falou, a gente tá citando muito o Gates, mas é porque realmente ele cobriu vários desses pontos, né? Ele fala assim, cara, a gente vai decidir, de novo, a gente vai decidir o que a gente quer ou não. Dificilmente a gente vai querer ver o computador jogando beisebol, ele fala assim, tipo, a gente não vai querer ver... Porra, mas eu tô fudido esse exemplo aí, cara. Esportes, não? Pelo amor de Deus. Esportes é muito claro pra mim, cara, porque é isso, assim, tipo, beleza, tem aquele filme lá, Gigantes de Aço, que é os robôs
lutando boxe e tal. Deve ser divertido ver. Imagino que muita gente vai querer pagar pra ver isso e tal. Deve certamente dar um mercado pra isso. Se robôs se desenvolverem como a gente tá imaginando. Por exemplo, eu gosto muito de luta. É o esporte que eu mais acompanho, é MMA. Num futuro de ficção científica, beleza. Um robô bizarramente sinistro, mega bem desenvolvido, é claro que ele vai conseguir sair no soco com outro robô igual e vai ser incrível de ver. Mas o que vai ser diferente de ver vai ser seres humanos fazendo aquelas coisas que parecem sobre-humanas, sabe? Então, tipo, isso acho que continua tendo um valor, assim. Por quê? Porque nessas performances atléticas, você ainda tem um fator de diferenciação entre seres humanos. Você admira o jogador de futebol porque ele tá fazendo um negócio ali, quando ele é muito bom, que você fica, cara, como é que ele fez aquilo? Como é que ele fez aquele gol? Como é que ele fez aquele drible? Como é que aquele time estabeleceu aquela estratégia, fez aquela campanha ao longo daquele ano, sabe? Com aquele elenco. Então, o critério de diferenciação tá ali. Então, é fácil pro ser humano reconhecer aquilo como algo excepcional e dar algum valor para aquilo. Então, acho que essas atividades atléticas vão ser uma delas, assim. Tipo, o esporte, certamente, eu acho que tá nessa lista aí. O José pontuou que a gente tá analisando com base no que a gente tem hoje. É sempre esse o erro, né? A gente não consegue pensar além. Tem como a gente pensar. Difícil. Mas aí me deu um estalo, né? Que planificação, a gente tá falando em planificação do conhecimento. E a gente tá falando que as pessoas vão ter acesso a essa tecnologia em qualquer lugar, com uma câmera ou com um robô. Pra que eu vou precisar ir pro pronto-socorro pra maioria das coisas básicas, sei lá, que uma UPA atenderia, uma unidade de pronto atendimento, né? Não sei como é que chama em cada cidade aí. Pra que eu vou precisar disso no futuro se eu tenho os médicos mais avançados dentro do meu robô? Ele não consegue tomar conta de mim? A gente não vai aprovar legislações que, uma vez que isso já esteja comprovado e validado, que permitam que o meu robô vá na farmácia e me traga um remédio, alguma coisa pra me tratar, entende? Então, é isso que é bizarro. Pra maioria das coisas, sei lá, o robô tem um termômetro no dedo, ele bota embaixo do meu sovaco, tira ali, aliás, vai ter no seu relógio, vai ter em tudo, né? Então, assim, ele já tá conectado com tudo isso, ele já tá fazendo análise do meu corpo, ele já sabe o que eu tenho, às vezes melhor do que o próprio médico, né? Então, assim, começa a ter uma triagem, vamos dizer, que essa triagem começa na sua própria casa com o seu robô. Você só vai no hospital se você precisar de alguma coisa muito mais necessária ali de ter uma estrutura hospitalar, não é nem um humano, mas uma estrutura hospitalar no sentido de ter um ambiente esterilizado, de ter processos, de ter medicamentos ali que realmente anestesia, né? Enfim, essas coisas que realmente não tem na farmácia, sabe? Aí eu entendo. Mas até saúde dá pra gente imaginar que a gente vai economizar uma grana, saca? Sem precisar pagar por esses serviços no dia a dia. Só tem uma questão, né? Tem uma indústria gigantesca por trás disso aí, que é emaranhada, né? E a gente, beleza, a indústria farmacêutica provavelmente a gente vai ver ela ainda, né, obtendo os lucros, porque o robô de qualquer forma tá indo lá. Mas os médicos, eles também atuam nessa indústria, porque tem aquelas parcerias, né, do médico recomendar... E o médico recomendar o tal medicamento do laboratório X, e sem esse intermédio a gente perde a principal interface da farmacêutica com o paciente, né, que é o médico. Então, imagina o império caindo. A nova interface. Exatamente. A vira nova interface. Vai ter que ser. É mais barato, o ROI é muito maior. Atingir mais gente com um update, você atinge o mundo todo, saca? Muito doido isso aí. Vai ser igual comprar banner pra botar no Facebook e no Google, exatamente. É isso, mídia programática. É interessante que esse tópico me deu um certo nó na cabeça, porque assim, essa discussão sobre a doença de custos de Baumol e tal tem relação com essa coisa do trabalho humano ser mais difícil de automatizar ou substituir por máquinas, né? E é interessante que um exemplo que me veio à cabeça por alguma razão foi o dos aviões. Eu li recentemente, para citar mais um livro, o do Bruce Dickinson, que é um livro, Bruce Dickinson, Para Que Serve Esse Botão? É uma autobiografia dele. Ele não conta toda a história dele, mas ele conta umas histórias interessantes nesse livro. Para esclarecer para todo mundo aqui, além de ser vocalista do Iron Maiden, o Bruce, ele tem várias outras profissões, né? Uma delas é piloto de avião. E aí ele conta nesse livro como ele virou piloto de avião e tal. Mas o ponto aqui, que é mais importante para essa discussão, é que nesse livro, ele deixa claro
claro, basicamente que assim, um avião hoje é quase um chat GPT. Simplesmente o piloto dá uma ordem lá, fala, faz isso, faz aquilo, o avião faz. É basicamente isso, né? Então, é claro que tem alguns controles ainda que são manuais, mas basicamente é tudo automatizado. Aí você tem um joystick ali, por exemplo, se você pega os Airbus da vida, é um joystick que você vai mexer pra ele virar e tal. Enfim, ele é todo automatizado, mas é um contraste com os aviões mais antigos. A parte interessante é que, assim, na aviação, a gente já tem tecnologia para fazer um avião, inclusive aviões de grande portes, voarem de modo autônomo, assim, sem piloto, sem ter um piloto e copiloto. Dá para fazer isso. Mas, por uma série de razões, sendo a principal a segurança, o piloto e o copiloto sempre tem que estar lá. Não pode nem faltar um, não pode ser, pelo menos na aviação comercial, na aviação comercial regular, você tem que ter sempre a figura dos dois, né? Já tem, de certa forma, muita coisa na aviação que funciona com base em conceitos de inteligência artificial, mas ainda assim você precisa ter, na aviação, a figura da autoridade, que é o cara, a pessoa que vai tomar decisões. Talvez a gente vai chegar num nível em que a tecnologia está tão confiável que você vai permitir que ela tome decisões. Então a figura do piloto humano pode ser dispensável nessa situação. Por isso que eu falei que me deu um nó na cabeça, porque a gente tá pensando nessa questão da doença dos custos sobre talvez trabalhos que não sejam tão intelectuais, mas se a gente começar a explorar um pouco mais, vai ter um pouco mais de relação também com esses trabalhos, né? Eu acho que vai muito daquilo que vai estar acontecendo no momento. Dependendo do que tá acontecendo no momento, você vai ter que ter uma solução que no fim das contas vai partir de uma pessoa decidindo, ou de pelo menos uma pessoa tentando fazer um trabalho que a IA, por alguma razão, não vai conseguir fazer. Ainda, né? Mesmo que seja só naquele momento. Naquele momento. Mesmo que seja pontualmente, Que é isso, eu acho que o que a gente vem conversando esbarra um pouco nisso também, né? A gente vai pensando essas etapas, né? A gente vai antevendo essas etapas em que sempre cabe um ainda no final do raciocínio. E esse ainda vai, ele vai jogando um pouquinho mais pra frente a substituição completa, né? A gente tá falando na parte 1, né? O Bulon falou sobre o lance de técnico de ar-condicionado. Isso é um exemplo que eu vi numa matéria de 2023. Acho que foi uma das primeiras matérias que eu vi sobre pessoas que já estavam perdendo emprego pro ChatGPT. E aí é uma matéria que entrevistava alguns profissionais de texto, né? E um dos caras, se eu não tô enganado, ele trabalhava com... ele escrevia manuais de instrução ou então escrita técnica, né? Tech writing, né? Ele era um profissional liberal, né? Digamos assim, tinha a pequena empresa dele, a empresa era ele e eu presa, né? E aí ele prestava serviço para uma cartela de clientes ali que ele já tinha mais ou menos fixa e aquele era o trampo dele, ele já tinha ali o que era esperado, o ordenado dele, como diria meu avô, o ordenado, já sabia qual era o ordenado do mês. E ele começou a perder clientes, porque os clientes estavam recorrendo a chatbots. Davam ali as instruções, tem esse produto aqui, esse produto faz isso, isso e isso, compõe aí um manual de instruções pra mim. E esse cara começou a se perguntar, o que eu faço? Esse é meu trabalho, é assim que eu sustento minha família e tal. E aí, a que ele recorreu? Ele fez um curso de manutenção de ar-condicionados e estava trabalhando com isso. No momento em que a matéria foi escrita, ele já estava trabalhando com isso e ele falava que ele já tinha planos de fazer outros cursos para outros tipos de manutenções. Porque, de novo, o raciocínio dele, que é um raciocínio que faz sentido, é cara, o negócio tá pegando meu trabalho intelectual. Então, o que tem aqui ainda que, pelo menos, está longe de pegar? Trabalhos manuais, trabalhos braçais, trabalhos que envolvem, pegar uma ferramenta, apertar uma porca, sei lá, não sei como é que conserta ar-condicionado. Mas é isso, assim, sei lá. E é o que tá fazendo sentido pra ele. E eu fiquei pensando, de repente, sobretudo à medida que esses trabalhos mais intelectuais, muito especializados, passem a ser cada vez mais entregues nas mãos de IA, talvez a gente tenha, de novo, uma etapa em que as pessoas passem a, de repente, voltar a esses trabalhos mais braçais, esses trabalhos que, curiosamente, não sei vocês, mas a minha geração não foi tão estimulada a correr atrás. A gente foi estimulada a ser advogado, a ser engenheiro, né? De novo, a alta especialização, aquilo que nossos pais viam como uma alta especialização. No entanto, você ainda tem a pessoa que conserta o seu fogão, tá ligado? A pessoa que... Ou então o cara que veio aqui e encapou o meu sofá e fez um trabalho ótimo. Então, talvez a gente tenha... Dependendo, e ganha já bem. Consegue. Exatamente. Então talvez a gente tenha uma etapa, eu pelo menos consigo visualizar isso acontecendo, em que talvez essas profissões voltem a ter alguma procura. A gente volte a ter mais gente vendo isso como uma opção válida. Tipo assim, direito ou manutenção de ar-condicionado, sabe? Direito ou alguma... Enfim, tô usando como exemplo aqui, né? O irmão da Phoebe, né, que tava fazendo faculdade de refrigerators, geladeiras. Às vezes é isso, você precisa... de alguém pra arrumar geladeira só. Pois é. Vai bem
num discurso que eu vi recentemente de um empresário de ônibus, que é uma entrevista que é uma empresa de ônibus famosa e grande no Paraná. A minha família é do Paraná, por isso que eu acompanho. Eu só queria comentar que hoje o Alecrim tá só nos comentários de maquinão, né? Avião. Ele tá muito. Eu tô validando meus sonhos de adolescência, cara. Falou de profissão, veio a mágoa. Pois é. Lembrando tudo que ele queria ter sido. Alecrim em meios de transporte. Pois é. E aí é interessante porque essa entrevista com esse cara dele foi em dezembro agora de 2024, que nem eu falei, é uma empresa grande e aí ele falou um negócio que, assim, no começo eu achei meio pedante, mas depois eu vi que tem uma certa lógica, que é assim, olha, a gente pegou uma cultura em que todo mundo foi incentivado a fazer faculdade, procurar coisas mais, atividades mais intelectuais, e alguns serviços técnicos acabaram ficando de lado. E ele fala isso porque, assim, ele tem dificuldade, a empresa dele tem dificuldade para encontrar gente, por exemplo, para preencher cargo de eletricista automotivo, que é uma empresa de ônibus, precisa de gente para cuidar da parte elétrica dos veículos. E isso se escala em várias áreas. Por exemplo, eu falei agora dos aviões. Cara, se você vê o que tem de avião ali dentro, se você pegar, esticar todos os fios que tem dentro de um avião, dá quilômetros de distância, assim, é um negócio de louco. Só que, assim, geralmente quem faz esse tipo de serviço, seja de manutenção, seja de atualização de algum sistema que envolve peças, que envolve componentes físicos, geralmente é o pessoal técnico. Não é um engenheiro, não é alguém que fez algo mais intelectual, digamos assim. Mais especializado, nesse sentido que a gente tem falado. Só que, assim, aí falta gente. Tanto é que esse cara... teve um outro empresário, mas acho que esse já é de um ramo industrial, que ele falou, cara, se aparece alguém aqui que é eletricista, tem domínio das tecnologias que a gente usa no nosso maquinário, eu contrato mesmo que não tenha vaga aberta, porque eu sei que, de repente, vai vagar alguém e eu não vou conseguir encontrar outra pessoa tão cedo para substituir. Então entra muito nisso também, que há muitos trabalhos e que falta mão de obra, mas assim, de um jeito que parece incrível. Se a gente começar a pensar, vai encontrar exemplos no nosso dia a dia. Por exemplo, marceneiro. Cara, falta marceneiro pra caramba no mercado. E é caro, hein? Um móvel planejado, por exemplo. Pois é. Até é interessante esse gancho que vocês entraram, porque tem muito a ver com o Baumol também, né? São áreas que já hoje em dia já tem essa falta e entra o lance da oferta e demanda. Tem mais um tempero que a gente consegue colocar aí nessa história toda, que é a geração Z, e imagino que a próxima também, ela já não gosta muito de trabalhar, né? A gente direto vê matérias sobre termos novos aí de quiet quitting, ou o pessoal que fala, fui muito polêmico, o que você ia falar? Às vezes eu acho que essas matérias meio, sei lá, só não estão entendendo certas conjunturas econômicas mais amplas e meio que colocam todo mundo num pacote só, assim. Mas beleza, vamos... Pode ser. Mas assim, por experiência própria e 20 anos como chefe, acho que a Ana ia falar alguma coisa desse tipo, né? A gente vê que realmente a noção de trabalho do jovem é diferente do jovem atual. Eu sei que meu pai provavelmente falava isso, meu avô falava isso, mas sim... Aristóteles falava isso, a gente brincou nesse outro episódio. Exato. Mas é um fato que as coisas não param de mudar. E a gente vê hoje em dia que essa ideia que a gente tem de trabalho e de responsabilidade e de suck it up, é uma responsabilidade, eu preciso fazer, o jovem não tem, saca? A maioria, ou boa parte, não tem. Eles têm muito mais essa coisa de propósito e muitas vezes, sei lá, chega aos 30 anos, não fiz nenhuma faculdade, é o nem, não estuda, não trabalha, não faz nada, vive ainda nas custas dos pais, porque não encontrou o propósito. Isso é uma tendência atual. Eu já vi pessoas com 25, 26 anos com essa fala, saca? Tipo, não sei qual é o meu propósito. Meu amigo, com 16 anos, com 15 anos, 14, né? Comecei com meu pai com, sei lá, 12, caraca, com meu pai. Mas com 16 eu comecei a trabalhar, né? Fora da família. Com 19 fundei o TB. Com 18 eu já tava fazendo por conta própria, manutenção de PC. Enfim, não me gabando, mas a noção de responsabilidade é outra pra geração atual. Hoje mesmo a Paty compartilhou uma matéria ali de que o pessoal tá se demitindo mesmo, tipo... Eu acho que isso tem muito a ver com a situação econômica. Eu acho que o Alecrim mais aqui pela idade, né? Mas Ana e Josué também. Não tenho certeza quantos anos Josué tem, inclusive. A Ana, essa aqui é um pouco mais nova. 35 quase.
Então também. A gente veio de uma geração que era um pouco mais perrengue, né? Nossos pais não eram, não sei, enfim, não sei exatamente o caso de cada um de vocês, mas até onde já conversamos... Perrengue. Tipo, a classe média dos anos 90/80 era bem diferente da classe média de hoje em dia. Bastante. Era perrengão, era inflação de sei lá quantos 1000% ao ano. Então, ter comida na mesa já era luxo. E beleza, não posso reclamar disso. Não tinha nada muito maravilhoso o tempo todo, mas tinha comida na mesa. Então, quando você chega no momento onde você tem as necessidades supridas, você tem essa opção de escolher propósito. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque se esse movimento continuar acontecendo, e a tendência é que continue, porque historicamente, quando você olha todos os critérios de análise econômica, menos desigualdade social, né? Mas estou falando aqui de miséria, pobreza, escassez, enfim. A gente está na melhor fase da humanidade. Nunca teve tanta gente com saneamento, com um básico de alimentação e tal. Tá muito longe de ser o ideal, mas sim, é a melhor fase que a gente já esteve historicamente. Então, a tendência é que isso continue subindo, porque a IA também aumenta a produtividade, aumenta a PIB, aumenta tudo, né, de evolução para a humanidade. E o ponto que eu quero chegar com mais gente já não querendo trabalhar, isso significa mais escassez de mão de obra. E tem o segundo fenômeno identificado já por economistas, já está acontecendo isso com a nossa geração, a quantidade de filhos, a média de filhos por população vem reduzindo ano a ano. Sim. As pessoas querem menos e menos, elas têm filho mais tarde. Então, o boom populacional, que geralmente é uma fase que os economistas falam que os países têm que aproveitar para fazer as reformas e ter o boom econômico também, e virar um país de sair da classe média ali, né? O boom populacional já passou, principalmente Brasil, ali anos 90, 80, se eu não estou enganado. Então, conforme a população envelhece e você tem menos população ativa, você também tem mais dificuldade de crescer a produtividade do país. Sem, né, tipo, China tem muito mais facilidade para ser essa economia pujante que por conta de, cara, 2 bilhões quase 1,5, sei lá, 1,3, quanto que tá atualizado lá de população. Enfim, o ponto toda a conjuntura leva a gente para um momento que realmente vai ter escassez de mão de obra a nível mundial, provavelmente, e isso até casa com o momento da IA, saca? Mas o Baumol entra aí. Já vai ter menos gente procurando trabalho, já vai ter menos gente interessada em trabalhar de qualquer forma, seguindo uma carreira, fazendo uma faculdade que seja. A IA talvez ocupe um pouco desse espaço, mas ao mesmo tempo, quem conseguir acertar alguma coisa, talvez tenha mais garantia aí de ter um salário alto daqui 20 anos, daqui 15 anos. Olha, essa parte do propósito é outro tópico que chamou a minha atenção. E aqui Bom, eu tava falando de máquinas, agora tem outra coisa que eu tô insistindo aqui nesse episódio, que são livros. Tem um outro livro que eu li, que é Nação Dopamina. Eu acho que todo mundo já deve ter pelo menos ouvido falar. É um livro muito bom de uma psiquiatra americana. Enfim, é um livro interessante porque ela tá muito ligado ao nosso estilo de vida atual, que a gente tem esse hábito de ficar no celular, ali fica rolando a tela, vendo atualizações do TikTok e tudo mais. E aí ela explica a relação disso com dopamina. Não é que assim, ela tá falando que pra todo mundo parar de usar o celular, não é nada disso. Ela tá falando do que tá acontecendo atualmente e aí tenta fazer o leitor chegar numa reflexão. E essa parte é interessante porque assim, essa questão do propósito, beleza, eu sou um jovem, sei lá, sou um adolescente, daqui a algum tempo eu vou fazer vestibular, eu vou ter que fazer vestibular, mas eu não sei que carreira eu vou seguir. Aí tem essa questão da IA, eu não sei se a carreira que eu vou escolher vai, de repente, acabar por conta da IA, mas ainda tem um outro tópico que entra aí, que tá relacionado com o propósito, que é a expectativa de que aquilo vai dar tanta satisfação para você quanto o que você consome, ou então o quanto você vivencia. Por exemplo, você é um jovem que gosta de acompanhar vários influenciadores que vão em festas no final de semana, não perde uma sexta-feira à noite, vai pra balada, não sei o quê. E aí você resolve ter um estilo de vida no mesmo nível. Aí você chama seus amigos, você vai pra balada, você vai fazendo o que é padrão, porque parece, como você tá vendo aquilo acontecer no celular, parece que é moda, então todo mundo tem que fazer aquilo. Então você segue a onda. E aquilo vai gerando uma satisfação, que é a que já envolve dopamina. Não é só isso.
isso, né? Não é só a dopamina, mas vamos usar isso como ponto de partida. Então, aí beleza, aí você resolve seguir uma profissão, você consegue vencer esse desafio que é escolher uma profissão, algo pra fazer, mas aí de repente você percebe que mesmo aquilo sendo algo que você teoricamente ama, vai ter partes chatas, vai ter partes que são monótonas, ou vai ter partes que de repente você achava que não precisaria fazer, mas você vai ter que fazer. E aí começa a entrar naquela questão de que, putz, não tá dando prazer, não tá dando sensação de bem-estar aquilo, então você começa a pensar, nossa, eu acho que eu escolhi errado. Ou então eu acho que você acaba, no fim das contas, frustrando o seu propósito, aquilo que você imaginava que era benéfico pra você. E aí, com essa coisa da IA fazendo as coisas acontecerem de um modo mais rápido, de que é tudo muito imediato, talvez você tenha essa sensação de que você, de repente, tenha que trocar de profissão, ou de que você escolheu a profissão errada, ou até um hobby errado, não precisa ser só uma profissão. Você pode ter essa sensação mais rápida. Se de repente uma pessoa... A gente falava muito de midlife crisis, né? De crise da meia-idade. Tem até uma música do Faith No More sobre que tem esse nome, eu acho que não fala bem sobre os assuntos, mas enfim, tem essa coisa da crise da meia-idade que geralmente a gente associa aos 40 anos ali, mais ou menos. E, de repente, por conta dessa coisa da tecnologia, da IA fazer tudo acontecer de um modo muito mais rápido, de repente essa crise da meia-idade vai vir aos 20, né? Aos 25. Então você começa a entrar numa crise... Já tá. Já tá, né? Você começa... Eu acho que já tá, Já sim. tá, né? Quarter Life Crisis. Pois é. Você começa a entrar numa crise existencial que é inédita, porque a crise existencial presume que você existiu por um tempo significativo, então, mas você não, você ainda tá formando. É comparativa. E essa é comparativa, né? Eles já estão vivendo, é fato mesmo, já estão vivendo, sim, né? Quem tá mais jovem, assim, já tá nessa pira. Eu falei de verdade, eu tenho amigas que, saca, estão nessa pira aí, e tem uma delas que eu praticamente dei um empurrão. Eu falei, caralho, vai trabalhar, vai fazer qualquer coisa, depois você vai descobrindo, né? O que você gosta e tal. Não fica nessa, fica o dia inteiro em casa, sabe? Pelo amor de Deus. Enfim, mas já tá rolando. E, pô, imagina nesse contexto de o mundo há mais de 10 anos aí, né? Vamos colocar um pouquinho mais esse intervalo, mas o mundo super produtivo, produtos e serviços acessíveis, baratos, renda universal básica rolando a nível global, porque desemprego vai estar explodindo, né? Parte por opção, parte por falta de opção também. Não tem necessidade, né? Falta de necessidade. Então o jovem hoje já tem essa crise porque fica se comparando ali no Instagram. Pô, olha aqui como essa pessoa tá viajando, como ela é feliz. Na vida real a gente sabe que não é assim, né? Já fizemos episódios sobre isso, inclusive. Na vida real a pessoa às vezes tá lá na tristeza, bota uma cara bonita pra postar, mas na verdade ela tá deprimida lá, né? Só pra sentir bem com os likes. Mas num futuro que você tá ganhando renda universal básica, sei lá, as pessoas vão viajar mais, comer em restaurantes mais. Ana Marques, queria ouvir de você, e artista. Num mundo de renda universal básica, que você não precisasse trabalhar, você acha que as pessoas preencheriam um propósito mais facilmente? Ou, na verdade, piora a situação que a gente já tem hoje, assim? Achar propósito é foda, né? Não é uma coisa que todo mundo nasce sabendo. Eu acho que não, que ia piorar, porque hoje tem gente que... Eu acho isso muito doido, né? Porque você falou, eu sou artista, eu tenho banda e tal. Eu me vejo, tipo, não vai ter que mais trabalhar. Beleza, eu vou estar fazendo minha musiquinha, vou estar ali com minha felicidade, né? Meu violãozinho, tá show, de boa. Mas tem muita gente que não tem, né? Um hobby, assim, um negócio fora o trabalho. Tem gente que não tem. E pra mim é muito estranho, porque eu sempre tive essa questão com a música e tudo mais, né? E com comunicação em si, com conteúdo, essas coisas assim, sempre tive. E tenho muitos amigos que não têm. E a vida dessas pessoas é realmente centrada apenas em trabalhar. Então, tipo, não sei, acabou o trabalho, vai fazer o quê? E geralmente não é nem um trabalho, assim, intelectual, de que a pessoa pode fazer por prazer. Às vezes é um trabalho muito operacional ali pra ganhar dinheiro. E ela chega em casa, ela não tem nada. E ela vai ver Netflix e acabou. É só isso. Vai trabalhar, aquela coisa ali, mais operacional. Chega em casa, vai ver Netflix e todos os dias são assim. E não tem uma coisa assim do tipo, eu queria ser tal coisa, eu queria fazer tal coisa. Nem viajar às vezes tem, né? Então eu acho que ia ser muito difícil. É meio que essa coisa, tipo assim, mas viver é só isso, né? A pira. Exato. Eu tenho uma plaquinha que devia estar aqui, podia botar no cenário pra compor, mas não tá. Mas eu tenho uma plaquinha que a vida não é só pagar boleto.
E pra mim é o lema, saca? Tipo, tem gente que vive só pra pagar boleto. Ah, tô aqui pagando meu boleto. E é isso, aí acabou o trabalho, fecha, vai dormir e acabou. E aí acorda no dia seguinte, trabalha. Aí final de semana vê série e acabou. E o que mais, né? Tipo, é isso. Eu acho que tem muita gente que não tem e que se tirar o trabalho... E não precisa ir muito longe pra ver isso, porque às vezes as pessoas, quando perdem emprego normalmente, assim, tipo, ficam desempregadas, entram numa depressão muito severa, né? Assim, em pouco tempo, assim, 2 semanas a pessoa já tá, tipo, se desesperando e é horrível. E ela não tem outra coisa pra preencher o vazio, né? É muito, muito doido. Bom ponto você ter lembrado disso, porque também vi estudo recente falando que pior coisa que você pode fazer em questão de adoecer sua saúde, né? É aposentadoria. Porque geralmente quando você aposenta, você para de viver, você para de pensar, você para de ter uma rotina, de fazer coisas. Então, médicos falando que então se aposente, mas tenta arrumar alguma coisa imediatamente pra fazer. Tipo, nem que seja ir todo dia no clube, fazer um esporte, arrumar um grupo de amigos pra fazer coisas, enfim. Só que é muito difícil, porque a gente acaba se separando dos amigos ao longo da vida, sobra ali um gato pingado aqui, outro ali, né? E depois, quando aposenta, como é que faz amigos de novo, já com, 60 e poucos anos ali? Enfim, mas imagina isso acontecendo já desde o começo da vida. Se você não se mexer, não tem nada vai acontecer, né? Você precisa achar esse propósito, não é uma atividade que você vai fazer porque precisa ter alguma coisa pra ser feita. É uma atividade que você precisa achar prazer pra fazer aquilo e ficar naquilo continuamente. E só pra complementar o que eu tava falando do trabalho, eu também não acredito que o trabalho tem que ser, assim, a pessoa que só trabalha... Acho que o trabalho também tem que dar essa questão da motivação, sabe? Você tem que ter uma harmonia ali, acho que tem que fazer sentido com a sua vida, né? No final das contas. Porque aí você tá vivendo aquilo e você também tá vivendo outras coisas. Então tudo se complementa e sua vida é mais harmônica, sabe? Ela conversa e as coisas fazem sentido, né? Então eu acho que é isso. Acho que tem gente que não consegue encontrar nem isso no trabalho, nem essa harmonia, e aí realmente trabalha só pra pagar conta. E isso deve ser muito mais pesado, né? Tipo... É pesado, já estive lá. Então, assim, acontece. Mas as pessoas, acho que elas têm uma dificuldade grande de fazer coisas quando elas não têm uma obrigação. E o trabalho não deixa de ser uma obrigação, né? Pra sobreviver, pra você ganhar grana e tal, pra se manter. Então... Tirando essa obrigação, elas têm mais dificuldade de encontrar o que vai motivar. Se nem com dinheiro elas estão conseguindo, né? Sem dinheiro envolvido nisso, pra elas eu acho que fica mais complicado. E deixa as pessoas também mais vulneráveis a coisas que querem só capturar a sua atenção, né? Tipo, nação dopamina, citado aí pelo Alecrim, redes sociais, Netflix, enfim, essa questão da atenção que a gente tá vivendo hoje. Ou isso, ou coisas piores, drogas, sei lá, né? Drogas digitais. Enfim. Mas pra você ver como a IA ainda não é a resposta pra tudo, né? Ainda, Josué. Pô, essa eu acho que vai continuar não sendo mesmo. Eu não colocaria ainda nisso, não. Essa aí. O Bill Gates, de modo geral, nas declarações sobre o assunto que ele tem dado em entrevistas, ele transmite a ideia de que, beleza, a gente vai ter a IA atuando de tal forma na sociedade que esses empregos que são sofríveis para as pessoas vão diminuir ou vão até acabar. Então, a gente pode imaginar, né, nesse sentido, que o sofrimento das pessoas que moram, por exemplo, em São Paulo, ou Rio de Janeiro, sei lá, Belo Horizonte, que perde 2 horas para ir pro trabalho, 2 horas para voltar, no transporte público cheio, você pensa assim, putz, e essas pessoas, até por uma questão de falta de horas no dia, porque elas ficam presas no trânsito e tudo mais, acabam vivendo essa lógica de viver pro trabalho. Aí você pensa, putz, o sofrimento dessas pessoas vai acabar. Beleza, talvez acabe mesmo, mas tem uma outra ponta desse cobertor que ainda não foi puxada, que é a questão do que a gente tá falando agora, do propósito, do que essas pessoas vão fazer, porque a gente parece que eu tô falando assim, então as pessoas têm que continuar com empregos ruins e tal. Não é isso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, que a gente tem uma sociedade que, até por questões evolutivas, digamos assim, foi moldada em torno do trabalho. Então, de repente, você tirar essa lógica deixa todo mundo meio que desconcertado, porque ninguém sabe o certo, o passo seguinte. Então é algo que tem que ser feito, é algo que tem que ser feito, sabe, com
com parcimônia, com estudo mesmo, né, pra ver o que tá acontecendo. É provavelmente a primeira vez na história que o ser humano não vai mais precisar se preocupar com questões básicas de sobrevivência. Por que a gente trabalha? Ai, não, porque não tem nada a ver com capitalismo, gente. Você pega, no começo de tudo, a gente caçava, saca? Depois a gente era coletor. E aí foram sistemas vindo, né? Enfim, toda a história rolando e estamos aqui hoje nesse sistema que é o que, como falei, é o melhor momento da humanidade na questão de tá todo mundo, mais gente, pelo menos, com alimento, enfim, saúde, necessidades básicas. Mas é isso, é uma evolução que não dá pra comparar com nada que já aconteceu, porque muda o comportamento mais básico do ser humano, que é prover alimento pra si mesmo, né? Até isso acabou. E é legal porque, assim, eu tava até falando com o Josué sobre, quando ele me falou sobre o tema do Tecnocast, eu tava falando com ele que dá pra gente pensar no conceito de trabalho ao longo do tempo, porque a gente realmente sempre teve que pensar, se preocupar com a nossa sobrevivência, beleza. Mas o trabalho nem sempre foi bem visto, né? Tipo, no início, na antiguidade, ele era uma coisa indigna, né? E a gente associava-se, tipo, a sociedade associava o trabalho a uma coisa mais voltada pra escravidão, né? Era uma coisa mais assim. Então, o trabalho ele só passou a ser bem visto depois, né? Com a Reforma Protestante, teve aquela questão de o trabalho tomar um tom positivo, né? Então, de dignificar o homem. Então, você trabalha e você se torna digno porque você trabalha. E isso, com a Revolução Industrial, mais à frente, se tornou o centro. Então, o trabalho é o centro, é tudo. Minha vida gira em torno do trabalho. Não é eu vivo e tenho um trabalho aqui que me ajuda a me manter. Minha vida é isso aqui. Então, ele foi transitando, a gente sempre trabalhou, a gente sempre precisou ter isso na sociedade, mas ele foi transitando e ocupando um lugar privilegiado, né? O trabalho agora é o centro de tudo. Hoje o trabalho é o centro de tudo na sociedade. E daqui a pouco, quando ele não for mais, o que vai ser o centro, né? Essa é a grande questão. Como é que vai ser? É muito difícil pensar nisso, assim. Porque quando ele não era antes, era uma coisa indigna, suja, né? Se via como uma coisa de... os não dignos trabalham. Trabalham pelos dignos, no caso. Então era meio que esses sistemas exploratórios, basicamente. Isso. E no futuro não vai ser assim. É tipo, ninguém precisa trabalhar. A IA tá fazendo pela gente. A gente vai explorar a IA. A raça humana explorando a IA. Ela vai ser a não digna. Volta a ser o trabalho pros não dignos, a IA. Eu quero dizer que a IA é super digna, tá? Eu não concordo com essas falas. Se a IA estiver ouvindo, eu jamais disse que ela não é digna. Jamais critiquei. Aí volta pra todos os outros Tecnocasts que eu critiquei. Não, cara, mas isso é realmente um ponto muito, acho que central da conversa, assim. Mas esse processo que a Ana descreveu, das formas como o trabalho foi encarado ao longo da história, também ajuda a gente a entender que, ok, a gente pelo menos é capaz de reposicionar a nossa percepção sobre o trabalho. Então, tudo bem, já foi um negócio indigno, já foi um negócio que era meio que uma condenação, uma sina, depois passa a ser algo que é, ok, acontece, depois passa a ser algo tipo, não, isso é bom, trabalhar te dignifica. Trabalho é culto. Então, trabalho é a sua forma de honrar a Deus. Não simplesmente você ser uma pessoa digna, mas, tipo assim, não, trabalho também é uma parte da sua experiência religiosa. Então, tipo, olha como isso vai mudando ao longo do tempo. E depois chega na Revolução Industrial e agora trabalho é uma coisa secular, mas que toma todo o espaço. E o que vai acontecer é que vai mudar de novo. O meu ponto é esse. A gente vai encontrar algum outro lugar pro trabalho, pro pouco de trabalho que tiver ou pro nenhum trabalho que tiver, sabe? E aí, mesmo que não tenha um trabalho... Esse trabalho que a gente conhece do dia a dia, que é o que a gente faz de maneira objetiva para ter o nosso sustento, óbvio que tem mais significados que a gente pode atribuir para isso, mas objetivamente é para isso. De repente, alguma outra atividade, outras atividades que a gente passa a fazer que tomem o lugar de trabalho e a gente vai atribuir um significado diferente a isso, que de repente se torna ali o centro da nossa vida, ou sabe? O meu ponto é esse, a humanidade é capaz de atribuir outros sentidos às atividades que nós fazemos. Então, eu tenho algum otimismo nesse sentido, assim, da gente conseguir inventar narrativas nossas que nos permitam lidar melhor com qualquer atividade que a gente tenha para fazer, seja uma atividade obrigatória para nossa sobrevivência, seja algo que agora a gente faz porque a gente tem a liberdade para não fazer a atividade de sobrevivência, sabe? Eu tava pensando aqui que beleza, essa parte de dignificar o trabalho, é uma coisa que existe hoje, mas num ponto de vista um pouco mais instintivo, eu não sei se é bem trabalho ou vazio, objetivo de sobrevivência, talvez, porque mesmo,
ok, talvez pra essa casta que fazia parte do grupo exploratório, sei lá, tinham escravos fazendo as coisas pra eles, ou análogo à escravidão, não sei exatamente, né? São muitos períodos diferentes. Pra essa casta, eles já viviam essa falta de propósito e virava aquela coisa fútil que a gente vê em filmes de época, talvez, né? Bailes de máscara, sei lá. Mas o que, ok, pode até dar uma visão pra gente de como vai ser o futuro, né? Eu acho que é exatamente isso. TikTokização, né? E esse culto à imagem, etc., que cada vez é mais forte. Então, essa coisa superficial, Deus me livre, mas é uma possibilidade. Mas eu acho que a revolução industrial, talvez ela coloque também todo esse peso, aqui uma opinião, né, da minha cabeça, em cima do trabalho, porque, de repente, é um canal acessível para você se prover, entende? E antes disso, talvez não fosse tão fácil. Você tem que ficar pedindo esmola, você tem que depender de outras pessoas de alguma forma, mas você tá sempre na caça, porque você pode comer alguma coisa de manhã, de noite você já tá com o estômago doendo de fome, né? E o ser humano precisa do alimento constante. Você vê, por exemplo, a gente tá indo longe na reflexão aqui, mas acho muito legal. O cachorro, ele, na época que não era domesticado, as raças que existiam, ou o lobo, é uma semana sem comer, sabe? Faz uma caça, come, uma semana sem comer. Não é raçãozinha no potinho todo dia, igual minha gata tem aqui, tava agora há pouco reclamando, né? Então, o ser humano é a mesma coisa. Então, você não tinha um sistema organizado que desse tantas possibilidades para ele conseguir se prover do alimento, da necessidade básica. E, de repente, com a Revolução Industrial, isso começou a se popularizar e começou a ter mais essa possibilidade. Então, de repente, quem não tá correndo atrás, só tá pedindo, só dependendo do outro, talvez fosse o vagabundo, né? Enfim, não sei se historicamente o que eu tô dizendo tá perfeitamente correto, fidedigno, mas faz sentido na minha cabeça. Mas aí chega nesse passo hoje que nem nada mais, né? Tipo, a IA faz tudo, aí já pensando bem lá na frente, né? A IA faz tudo, produz tudo, paga imposto, as empresas, óbvio, donas das IAs pagam os impostos, esses impostos são distribuídos em forma de renda básica e tal, as famílias que juntaram patrimônio e não perderam, isso vai passando de geração em geração, se dividindo, quem não conseguiu, quem não teve acesso, né? Enfim, aí a gente fala de desigualdade, tem um pouco mais de dificuldade, vive da renda básica, mas de forma geral, mais pessoas sem a necessidade de correr atrás para se prover alguma coisa. Esse objetivo está resolvido, basicamente, num futuro, não sei quando, mas nesse futuro de IA dominante. Eu acho que seria esse o ponto. E aí, propósito é puramente o quê? Entretenimento? Eu não sei, aí depende do que cada um enxerga como propósito, assim, do tipo, o que eu tô aqui pra fazer. Aí tem uma gama de respostas pra isso, sei lá, se você for uma pessoa de fé, teu propósito vai estar alinhado com determinada religião, por exemplo. De novo, aí é um outro domínio fora do trabalho que te oferece sentido, saca? Não, mas digo assim, de atividade diária, você vai na igreja todo dia? Não, vai ter que ter culto todo dia. Não, já tem. Tem igreja que já tem, isso não vai mudar, não. Vai aumentar a produtividade do culto. Até o culto vai ter mais produtividade, né, cara? Vai ter o pastor robô lá que não vai parar nunca, entendeu? Não vai parar de fazer o culto. Os músicos robôs lá tocando, pregando. Caraca, vai ser a produtividade imensa do culto, vai ser o worship lá em cima. Mas aquela questão que o Josué tinha trazido sobre esporte, acho que também, né? Porque, assim, muita gente vai poder sair de casa e fazer esporte. Não tem que trabalhar, não tem que fazer nada. Tipo, o que você vai fazer? Tédio? Sei lá, vou fazer um esporte, vou fazer um stand-up paddle, vou canoagem. Coisas que você nunca pensou, sabe? E esse que é o meu ponto, assim. Vai que muito mais gente fica muito boa nisso, sabe? E vai que isso é uma oportunidade, sei lá, Olimpíada todo ano agora. Sei lá, algo do tipo, sabe? Eu sei que volta muito pra questões... Eu não gosto muito da palavra entretenimento pra definir isso, mas é mais nesse sentido de o que você faz quando você não tem que fazer. E aí, cara, penso bastante nessas coisas de, sei lá, esportes, competição, artes. Eu acho que teremos mais pessoas interessadas em aprender a fazer arte. Eu não tenho certeza como ficaria o consumo dessas artes, porque, enfim, IAs produzindo arte, seja essa arte boa ou não, acho que vai isso é ter uma bastante, questão, mas... Acho que o consumo é uma questão hoje porque precisa se dar grana, né? Tipo, o artista, ele luta muito por isso. Do tipo, sim, eu preciso ser valorizado e ganhar, e receber pela minha arte. Tem muito essa questão. Os incentivos mudam. Quando isso não existe mais, vai ser puramente a conexão. Então, eu acho que vai ficar mais leve, tá ligado? Tipo, essa questão. Leve, E aí, a conexão não precisa ser com o mundo inteiro. Porque hoje em dia, você quer
teoricamente, eu quero expor pra todo mundo a minha música, a minha arte, sei lá, pra todo mundo. Por quê? Porque quanto mais gente, mais dinheiro, teoricamente, vai entrar. Então, por isso que existe essa questão. Agora, geralmente, o artista, pensando na figurona artista, ele é uma pessoa mais introspectiva, se ele quiser criar conexão com umas pessoas ali no nicho dele, ele tá feliz. Geralmente é assim, né? Se você parar pra pensar, tirando a parte econômica da coisa, geralmente que tem isso. a parte vaidade também, popularidade, status. Isso também é um incentivo pra talvez muitas pessoas, assim. Mas eu entendo o ponto geral da Ana tá correto, assim. A gente vive numa lógica, tipo assim, putz, eu escrevo. Escrever é uma parada que eu faço desde sempre. Então, se eu escrevo, eu quero ser lido pelo máximo de pessoas. Se eu tô publicando, eu gostaria que o máximo de pessoas comprassem o meu livro, porque isso é bom pra mim. Essa é meio que a lógica mais básica. Mas, ao mesmo tempo, tem isso também. Tipo, eu continuaria fazendo isso se pouquíssimas pessoas me lessem? Sim. Continuaria fazendo. Então, acho que isso não deve mudar, e eu acho que mais gente vai se permitir isso, assim. Eu ainda acho que a gente deve ter, de novo, né, pensando nessas tendências humanas que a gente sempre teve. Igual o lance do esporte. A gente olha pra pessoa que tá ali praticando aquele esporte numa Olimpíada, numa competição, e a gente fica impressionado pelo feito atlético da pessoa. O ponto geral a gente tem a tendência de ficar impressionado, de atribuir importância a feitos que realmente parecem fora do lugar comum humano. Então, nesse sentido, eu ainda acho que a gente ainda vai ter pessoas que se destacam nas diversas artes, música, literatura, cinema. Eu não acho que vai ter seres humanos fazendo isso e sendo talvez bem remunerados e tal, porque, de novo, a gente é da natureza humana, da experiência humana, reconhecer a importância e o talento de outras pessoas. Então, acho que isso não vai mudar. Mas eu acho que vai haver uma disposição maior, uma abertura maior para pessoas que não necessariamente pensariam em fazer alguma arte, em se expor a alguma arte, em aprender e se dedicar a fazerem isso agora, a dedicarem mais tempo. E aí, quando você dedica mais tempo, o que acontece? Você fica melhor. Putz, ano passado, a minha esposa, a gente começou a ver uns vídeos no YouTube e tal, de desenho, assim. Pô, vamos tentar ver aqui se a gente consegue e tal. A gente viu uma galera que seguiu um plano, assim, de desenhar todos os dias durante 6 meses, alguma coisa. E você via os resultados melhorando absurdamente com os dias, assim. A constância naquilo, realmente, olha que loucura. Quando você faz uma mesma coisa várias vezes, você fica bom. Olha que maluquice. Né? Por mais que seja chato, por mais que seja trabalhoso, por mais que o pulso doa, tem resultados. Olha que loucura. Então imagina que... Fazer escala é insuportável. Fazer escala na guitarra é insuportável, mas depois de um mês fazendo, você percebe que você é completamente outro músico. Você mal pensa naquilo. Agora imagina que as pessoas têm mais tempo e mais liberdade pra se dedicar a isso. Cara, talvez elas fiquem melhores, sabe? E talvez a gente tenha coisas muito maneiras a ponto de, tipo assim, putz, eu não quero ver a música que o chatbot da OpenAI criou, tá ligado? Eu quero ver música nova da Radioativa, irmão. Eu quero ver Acho que você não vai saber. Não, vai sim. Você não vai saber. Vai sim, acho que vai dar. A gente tem a necessidade de estabelecer, de reconhecer a importância de outros seres humanos. Acho que isso não vai... A importância é a habilidade, quero dizer. Né? Então, acho que isso não vai deixar de existir. É da natureza humana, a gente sempre fez isso. Você não vai saber se o Mia escreveu um livro e o cara tá usando pseudônimo. Se o Mia fez uma tudo música... bem. Pode mas ter eu vou sido saber quando for um humano, sacou? Eu vou saber quando for um humano. Porque se a gente tá falando de planificação, vão ter cada vez mais livros e mais músicas e mais filmes e mais qualquer outra... Insira aqui a arte feita por inteligência artificial. Então, o que for feito por humanos vai ser o diferente. Então, vai fazer sentido destacar. Esse aqui foi feito por humanos, entendeu? Não, planificação, acho que não é no sentido de que vai estar tudo necessariamente igual, mas é no sentido de que o conhecimento para fazer qualquer coisa vai estar dentro do mesmo cérebro artificial. Então, ela vai saber imitar qualquer estilo de ser humano. Não um ser humano específico, mas ela vai saber parecer-se com um ser humano. Eu acho que vai ser difícil de distinguir, sabe? Sim, eu concordo com você. O meu ponto é que, assim, a gente vai estar planificado e a gente vai estar planificado num ponto em que talvez isso se torne a regra. A gente já meio que parta do princípio que aquilo foi feito por IA. Ou fortemente feito por IA. Então a gente meio que já vai ter isso como baseline, assim. Mas eu acho que o humano fazer aquilo sem necessariamente uma IA vai se tornar um diferencial que vai fazer com que isso seja dito. Não, isso aqui foi feito sem IA, sacou? Esse é o autor, essa é a banda, esse é o artista, sacou?
E aí essa pessoa vai ser apresentada, tipo assim, não, esse aqui ainda é um humano que faz tudo à moda antiga, tá ligado? Fica um negócio vintage. E geralmente o artista ele vai mostrar toda a construção por trás, porque isso vai ser o marketing da parada, Ele né? vai precisar mostrar. Exato, esse que é o ponto. Esse que é meu ponto. Eu compus por causa disso aqui, essa foi a minha história, e esse foi o meu processo. E as pessoas, hoje, elas já se conectam por isso bastante, né? Então, acho que isso vai aflorar ainda mais. Se isso for raro, as pessoas vão dar mais importância, eu acho. Um pouco mais de... vão reconhecer mais se isso se tornar raro, entendeu? Por isso que eu acho que ainda vai ter. Eu sou cético. Eu não acho que vai ter como. Nem escrevendo à mão vai ser uma forma de provar. A não ser que você filme você escrevendo o livro inteiro e tá aqui o vídeo de eu escrevendo o livro inteiro na mão. Porque até as pessoas não vão acreditar, você quer dizer? Não tem como provar. Até o storytelling você pode pedir pra ela fazer pra você e aí você só repete aquilo que ela tá falando. Por que você compôs essa música? Eu tava me sentindo assim, paraná. Isso já dá pra fazer hoje com o ChatGPT, o storytelling, né? Já. Então, assim, a não ser que de alguma forma, como é que chama? Não é o watermark, né? Mas é uma espécie de marca d'água. É alguma tecnologia que determine e de modo que a gente entenda e todo mundo saiba identificar, tipo, não, isso aqui... A IA trabalhou aqui e aqui não. O fingerprint, por exemplo, já existem técnicas de fingerprint. Isso já tá em discussão na comunidade, só não tá implementado, acredito, em tudo ainda. Mas a sequência de palavras de um texto para um ser humano vai parecer um humano escrevendo. Mas aí existe um código oculto nessa sequência de palavras que uma outra máquina consegue olhar e falar assim, isso foi o IA que fez, entendeu? E esse fingerprinting, ele tá ali, ele só é invisível para um ser humano. Na imagem, mesma coisa, às vezes vai estar embutido em alguns pixels que não dá para o ser humano ver, mas tá ali o padrão, e aí uma máquina fala, isso aqui foi o IA que fez. Na música também, enfim, coisas que são indistinguíveis para um ser humano, ele não consegue reparar naquele padrão, a nível de pixel, né, de novo. Então, eu acho que o único jeito vai ser se popularizarem um padrão, e aí eu acho que é possível que aconteça mesmo. Sim. E esse padrão vai ter que ser aceito por todas as IAs. Mas, vamos lá. IA é open source, ou mesmo não sendo open source, vai ser cada vez mais fácil desenvolver um modelo, o que significa que sempre vai ter uma versão que não tem fingerprint. É impossível garantir que todas as versões tenham fingerprint. Você pode garantir que o ChatGPT tem, os mais populares, Microsoft, Google, parará. Mas sempre vai ter o indie ali, o dev indie que vai fazer, toma aqui um IA que faz sem fingerprint, ou que tira o fingerprint. Que tira. Entende? Por isso que eu falo, vai ser impossível distinguir, cara, a arte real eu acho que assim, pelo caminho que a Ana disse, de que o incentivo financeiro pode eliminar uma boa parte dessa galera, concordo, o incentivo financeiro pode eliminar uma boa parte. Mas aí o resto de vaidade, de reconhecimento, né? De que muita gente quer isso, quer conexão, quer ser reconhecida, quer ser vista. E tá tudo bem, né? Não tô julgando, mas tem gente que vai por esse caminho de plágio, né? Hoje em dia. E é isso, pô, vai usar IA, não vai falar que a IA vai ser muito boa em fazer qualquer coisa, entendeu? Até na parte artística. Eu acho que não tem como sair. Eu também não vejo tanto problema. Eu não acho que, assim, invalidar a arte feita com IA. Acho que IA ajudando como ferramenta, eu não vejo problema. Sinceramente, assim, ela ser uma facilitadora de... Às vezes a pessoa não consegue formar um storytelling, mas ela tem as histórias, ela tem as emoções, ela quer contar aquilo e ela vai botar no ChatGPT pra organizar. Usar IA pra isso, sabe? Assim, acho que... E aí, no final, ela vai interpretar a música dela. Ela vai ou cantar, ou tocar, enfim, não sei como é que vai ser. Isso eu não acho um problema. Usar IA como ferramenta, eu não acho um problema. O complicado é, hoje, isso ser usado de uma forma que quem não usa vai se ferrar, porque não vai ganhar. Ou então tá copiando de quem não vai ganhar, né? Tá pegando o insumo de quem não vai ganhar e tá ganhando com isso. E aí é complicado no mercado de hoje. Mas no futuro, quando tudo for paz, amor e unicórnios voando... Voando. Aí ouve os unicórnios estão voando, cara. Voando. Aí ouve quem quiser ouvir a música, consome a arte de quem quiser, enfim. Eu também tenho essa visão, viu? De que mesmo se a arte tiver ali algum nível de construção baseada em IA, eu acho que a gente não vai se importar muito desde que a gente consiga ter algum nível de conexão humana, voltando àquele tópico que eu falei anteriormente. Porque
Por exemplo, recentemente o Kerry King, que é ou era, né, o vocalista do Slayer, eu falo era porque a banda teoricamente acabou, mas eles ainda fazem alguns shows, né? O Kerry King veio recentemente pro Brasil. O Kerry King recentemente veio pro Brasil, aí ele foi no programa do Danilo Gentili, e na entrevista o Gentili perguntou pra ele assim, aqui no Brasil a gente viu os públicos de cada estilo musical com comportamentos diferentes. Por exemplo, no sertanejo, a mulherada joga calcinha no palco lá pros músicos e tal. Perguntou pro Kerry como é que era a relação dos fãs de metal com a banda, né? E o Kerry falou um negócio que eu achei interessantíssimo, que é assim, olha, primeiro ele começou com uma parte que é meio clichê, né? Ele falou assim, olha, eu vejo os fãs de metal como uma família, né? Porque todo mundo ali meio que unido, tal, os shows são tranquilos, assim, no sentido de não, pelo menos na maioria das vezes, não ter violência e tal. Ele não falou isso, né, mas é o que deu a entender. E aí, ele falou o seguinte, e eu vejo que, de certa forma, as pessoas olham pra gente, pros artistas, falando, putz, eu queria ser aquele cara. Então, o fã de metal é um cara que é músico, mas ele não sabe tocar. Então ele se espelha na gente. Porque ele fala, putz, aquele cara é o que eu queria ser. Mas não no sentido negativo, tipo, eu tenho inveja porque você é um baita guitarrista e eu não. É no sentido de que, putz, já que você é o que eu queria ser, então eu vou criar uma conexão com você. E aí acaba entrando nesse conceito de família. Então, veja, entra naquilo que eu falei agora há pouco de ter um elemento de conexão humana. Então, mesmo que, sei lá, de repente o Kerry King pode, ou qualquer outro artista, eu tô pegando o exemplo dele, mas pode ser que ele faça um híbrido de guitarra que foi originalmente produzido por uma IA. Mas se pelo menos ele se der o trabalho de chegar lá num show ao vivo e ele tocar, não mandar uma IA tocar, cara, putz, eu pelo menos já ia ficar feliz de ver isso acontecendo, né? Então, não sei. Isso já acontece hoje. Não é IA, mas a maioria dos hits que a gente vê aí, pop, enfim, sertanejo, enfim, vários gêneros, né? Mas são compostos não pelo artista, e sim por um compositor que é especializado. Ou por um time de compositores, né? E volta no que eu falei agora há pouco. O cérebro humano é bom em conceber e entender padrões. Esses caras são bons nisso, entender padrões musicais que funcionam, a batida, a melodia e tal, que funcionam naquele gênero. E eles compõem em massa e vão vendendo, eles são contratados para fazer isso, para gerar hits. É por isso que até tem essa rixa dos roqueiros, às vezes, com as cantoras pop, né? Que não compõem ali e tal. Enfim, não é arte, né? Então essa discussão já existe, só que num outro nível, né? Aí elas vão ao vivo e aí, nossa, são super performáticas, tem o talento da dança, do carisma e tal, mas não tem exatamente o talento da composição, né? Aí enquanto você pega às vezes um outro artista que não, pensa na melodia genial e na composição e também ao vivo faz a apresentação. Então é isso, pode continuar tendo a conexão por conta da performance, do carisma, outros motivos, né? Não necessariamente pela composição. Pois é, e você vê um exemplo bacana, quer dizer, pelo menos eu acho bacana, não sei se todo mundo vai ter a mesma opinião de como você pode jogar IA e o negócio numa arte e o negócio fica legal. Recentemente, tem um cara que é bem louco aqui no Brasil, louco acho que até no sentido literal, que é o Rogério Skylab, que acho que todo mundo já deve ter pelo menos ouvido falar. Eu adoro as músicas desse cara, eu acho fantástico. Realmente louco. Ele é bem louco mesmo, assim, ele tem até umas declarações polêmicas, mas enfim, o que importa aqui no nosso contexto da conversa é que ele é louco. E aí ele começou recentemente a pegar algumas músicas mais clássicas dele, mais conhecidas, e fazer clipe. Cara, acho que a Ana sabe melhor do que ninguém que clipe é caro, né? Você tem que ter toda uma produção lá, você tem que pegar cenário, né? Tem que alugar um lugar lá e tal. Cara, é caro, assim, pelo menos pra você fazer algo bem feito, você vai gastar ali, se não vai gastar muito dinheiro, você vai gastar muito neurônio elaborando tudo, né? E aí ele fez um negócio bem louco que ele começou a fazer os clipes com IA. E os clipes são muito toscos, assim, porque a IA alucina. Só que, assim, por ele ter esse estilo tosco, essa alucinação da IA combinou muito com ele. Então os clipes são maravilhosos, sabe? Porque ele alucina, ele alucina, todo mundo alucina. Todo mundo alucina, até quem tá assistindo não usou droga nenhuma, assim, sabe? Então é bem legal. Então, eu acho que, sabe, por isso que eu falo, assim, o problema acho que não vai ser usar IA, pode ser na arte, pode ser na medicina, em qualquer ramo de atividade. Eu acho que a questão que vai ser o diferencial vai ter aquele elemento humano, sabe? Se a gente conseguir combinar as duas coisas, aí eu acho que a gente vai ter alguma saída.
Então é isso, vamos chegando ao final do episódio de mais um Tecnocast. E aí, conta pra gente o que você vai fazer, o que você faria no mundo onde você não precisa trabalhar, você não precisa pensar em satisfazer as suas necessidades básicas de alimentação, saúde, enfim. É até difícil de lembrar tudo que a gente faz só porque é uma necessidade básica, né? É automático já. Mas imagina que a gente tem um robô cuidando de tudo e a IA tá presente em tudo. O que você ia fazer da sua vida? Acordou, vai pra onde? Faz o quê? Manda pra gente suas ideias no Caixa Postal Tecnocast, nosso grupo no Telegram. Você pode mandar um áudio de até 1 minuto. Ou no nosso grupo do Zap, o link tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente nas redes sociais, em todas eu sou @mobilon. @josué_de_olive_, você me encontra principalmente no Threads. @a_na_marx. E @ealecrim. Este Tecnocast vai ficando por aqui, a gente volta com outro daqui 15 dias. Até lá. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.